O Jogador, de Dostoiévski, é um livro muito interessante que retrata parte da vida de alguém que é viciado em jogos. Pelo menos essa foi a premissa que me foi apresentada e que eu esperava quando eu comecei a ler esse livro. E o objetivo desse vídeo não é fazer uma análise do livro nem nada do tipo, só trazer algumas coisas que o personagem principal me trouxe desse livro. O personagem principal, o Alexei, ele é o que Dostoiévski usa para nos apresentar o que é o vício, né? E é quase um relato biográfico, porque, como muitos de vocês já devem saber, Dostoiévski foi viciado em jogos e ele escreveu esse livro enquanto ele estava endividado. Então tem um tom biográfico por trás de tudo que acontece aqui nesse livro. E algo que me marcou muito aqui desse livro foi a relação do personagem principal com o vício e como Dostoiévski retrata isso, porque o livro ele não é tão explícito quanto, por exemplo, ele não passa o livro inteiro jogando na roleta. Se a gente pegar essa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, ó, que foi a edição que eu usei para leitura, a gente vê que na capa ele está num cassino, ele está segurando uma moeda, ele está em cima de um dado aqui na contracapa. Na primeira capa aqui a gente tem vários números, né, fazendo alusão à roleta, a cassinos. Então, bom, não preciso nem dizer. Essa é a nossa visão sobre o vício. A pessoa viciada em algo. Em jogos de azar, em bebida, enfim. Mas aqui a gente percebe que o vício ele vai além dessa relação entre o homem e o objeto do vício. Isso foi algo muito interessante, porque ao longo do livro a gente vai vendo várias facetas do personagem e vários pontos onde ele parece agir da mesma maneira que ele age com a roleta, só que com outras áreas. E essa maneira seria a completa perda da razão e agir apenas pela emoção, mesmo sabendo que racionalmente aquilo não faz sentido. Então, desde o início do livro, o personagem ele sabe de tudo o que acontece de sujo nas roletas. Todos os malefícios que a roleta traz. Tem algumas páginas inteiras do livro, um capítulo onde o personagem ele vai na roleta, ele começa a fazer um monólogo ali sobre tudo de ruim que tem na roleta, que a roleta traz para a vida, né, das pessoas que estão ali jogando, para ele também. E sempre que ele está jogando, ele demonstra uma completa noção do que está acontecendo ali. Ele sabe, ele sempre fala que ele deve parar, que ele não deve continuar jogando, que se ele continuar ele vai perder o que ele está ganhando. Mas mesmo assim ele continua jogando ali nas vezes que ele está jogando. É algo muito complexo, que ele sabe que aquilo faz mal, que aquilo ele não deve continuar fazendo aquilo, que ele tem que parar de fazer aquilo. Mas ele não consegue parar de fazer porque ele simplesmente quer. A emoção fala mais alto mesmo ele tendo noção. E esse modelo, esse padrão, se repete em outras áreas. Então, é muito legal ver como o Dostoiévski trabalha essa questão, onde o vício ele é um estado psicológico, independente do objeto. Como a gente vê com a Polina. Ele simplesmente fica insano quando ele está perto da Polina, e a Polina pede para ele fazer as coisas, ele fala que se mataria pela Polina, que ele se jogaria de um penhasco por ela. Tanto é que tem um acontecimento no livro, que eu não vou mencionar, que é uma completa insanidade que ela pede, e ele simplesmente, sem pensar, vai lá e faz. Que é o que gera todo o rebuliço ali do livro, né? Digamos que seja o estopim de tudo ali que acontece. O estopim do declínio da família do general. Não vou entrar em muitos detalhes da história, porque a questão é mais sobre o personagem e esse vício dele, como o Dostoiévski retrata esse vício. Então, isso acontece também com a... Eu não sei pronunciar o nome dela, a Blanche, vou chamar ela assim, mas se você ler o livro você sabe a personagem que eu estou falando. Lá no final do livro, isso acontece com ela também, com o dinheiro, quando ele ganha muito dinheiro lá no final, com os jogos também. Essa visão, essa retratação do
do vício não estar realmente interconectado com o objeto, mas independente dele ele existe, é muito legal e insano. Faz umas 2 semanas já que eu terminei esse livro e ainda não, essa questão não me sai da cabeça, cara. Isso de o personagem, ele sabe que ele está fazendo uma coisa que ele não deveria estar fazendo, porque aquilo até o momento só prejudicou ele, só jogou ele no buraco, mas ele simplesmente não consegue não fazer aquilo. Então, desde que eu li esse livro, esse negócio é um negócio que está na minha cabeça. É o poder desse livro aqui, o Dostoiévski é brincadeira o que ele faz aqui, cara. Uma questão que eu gostaria de ressaltar, já que a gente está falando do vício do personagem, é como o Dostoiévski consegue transmitir essa emoção do jogo. É loucura. Você está lendo aqui, você sente a emoção, você torce quando ele começa a ganhar. Você fica tenso junto com ele. É muito louco isso. Ele consegue passar bem essa sensação. Talvez seja por experiência própria, né? Mas é muito profundo. E como o personagem também, ele não consegue sair desse looping, desse paradoxo, ele sempre está nesse ciclo. Ele vai lá, joga na roleta. Eu vou usar a roleta como exemplo, mas eu quero que vocês entendam esse conceito que o livro aborda, que o modelo mental do personagem ele é um viciado. Então ele adapta esse modelo para tudo que ele faz, para tudo que ele tem uma emoção muito forte ligada àquilo. Então, seja no jogo, seja quando envolve dinheiro, a Polina, as outras mulheres que ele se envolve. Então, eu vou usar a roleta como exemplo só aqui. Então ele vai lá, joga na roleta, ele começa a ganhar. Ele começa a perceber o que está acontecendo. Ele fala, eu tenho que parar. Ele vai lá, perde tudo. Aí depois ele se afunda em mágoas e pensamentos de que ele não vai voltar a fazer aquilo de novo e não tem que parar porque ele sabe que ele está só se ferrando fazendo tudo isso. Mas aí então bate um estalo, ele sente alguma coisa que joga a emoção dele lá em cima de novo. Ele entra num estado de insanidade, que ele ignora toda essa razão que ele pensou até agora, tudo isso que trouxe ele para a realidade, todos esses pensamentos que fazem com que ele entenda que aquilo é errado. Ele abandona tudo isso, mesmo sabendo, ele está com isso na cabeça, ele vai lá e faz tudo de novo. E ele entra nesse ciclo que ele não consegue sair. E agora eu vou dar um spoiler aqui do final do livro, se você não leu, leia. E agora vai um spoiler do final do livro, que ele não sai desse ciclo. O livro termina sem o Dostoiévski dar uma dica, alguma coisa sobre como quebrar esse ciclo, esse estado mental, para não entrar nesse looping. Mas o que ele faz é apenas evidenciar muito bem isso com o final do personagem. O livro termina literalmente com ele todo ferrado, voltando ao cassino e jogando mais uma vez. Assim o livro se encerra. Depois de tudo que aconteceu ao longo do livro, de novo, se você não leu, leia. Esse livro aqui é fenomenal. É um absurdo o que o Dostoiévski faz aqui. Não é o primeiro livro dele que eu leio, é o segundo livro, na verdade. O primeiro que eu li foi Gente Pobre. É um livraço também, muito bom. Só que é uma outra coisa, é outra fase da vida até do autor, é bem diferente. Esse livro aqui, ele é muito bom. Eu recomendo para todo mundo esse livro aqui. Eu vou estar deixando o link de uma edição dele aqui na descrição. Eu queria compartilhar essas reflexões aqui que o livro me trouxe, que é algo muito insano e triste de ver o personagem nesse looping. Imaginar que isso daqui é uma situação real, que isso aqui é uma situação real de muitas pessoas. Esse estado, esse looping de algum vício, não só em algo, mas realmente um vício. Um viciado, como o livro aqui ele trata esse tema, muda o objeto, mas o modelo mental, o modelo psicológico, ele se mantém. Para tudo que a pessoa se direciona, ela mantém esse mesmo estado, onde a emoção ela sempre dispara em relação à razão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aí,
que eu vou estar trazendo bastante vídeos aí de livros e reflexões sobre os livros que eu leio. Eu não sou um crítico literário, nem nada do tipo, eu sou só alguém que gosta de ler. E eu vou começar a fazer vídeos sobre livros. Esse foi um livro que eu terminei recentemente. E eu com certeza vou trazer mais vídeos sobre ele, porque ele é realmente um livro que me marcou demais. E é um livro muito incrível. O Dostoiévski já é um dos meus autores favoritos. Eu estou com vontade de ler vários outros livros dele. Até o próximo vídeo.